Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, falaremos sobre o único poder perpétuo. Mas antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo. Quem quiser, agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, deixe um comentário. Quem comentar, eu vou estar lá vendo e depois respondo, tá certo? Por favor, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, tá certo? Peço que se inscreva no canal. E agora vamos fazer uma oração para começar. Queridos amados, que o Senhor me use mais uma vez, que o Espírito Santo me tome e me use, e que Ele fale através da minha boca, que não uma, nem 10, nem 1 milhão, mas todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo de Deus. Me use e me ilumina, Senhor, para que eu possa trazer essa mensagem, Senhor. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que nós possamos absorver essa mensagem, Senhor. Que possamos pôr em prática em nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, realmente. Que os três baixos do mundo já que nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos usar como base a história de Nabucodonosor e o sonho que ele teve com a estátua, né? Para quem não lembra, ele sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, braços e bustos de prata, né? A quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés, metade ferro, metade barro, né? E aí Daniel explicou para ele que a cabeça de ouro era o reino dele, depois havia um reino que era mais fraco que o dele, que foi o reino Medo Persa, que derrotou a Babilônia, depois um outro reino que era mais fraco que o Medo Persa, que foi a Grécia, né? Que representava o bronze, né? Depois um outro reino mais fraco do que a Grécia, que era Roma, que representava o ferro, e o reino de Roma dividido em 10 partes, que representava os 10 dedos do pé, metade prata, metade bronze, metade ferro, metade barro, né? Que eram reinos parte forte, parte fraco ali, né? E depois vem a pedra e destrói aquela estátua, não sobra nada, sobra só a pedra lá. Nabucodonosor, ele ficou revoltado com aquilo, ficou de maneira que provavelmente ele não aceitou aquela situação. Ele queria que o reino dele fosse perpétuo para frente, para sempre. Então ele fez uma estátua igual ao do sonho dele, só que inteira de ouro, representando que ele ia mandar para sempre, né? Ele achou que fazendo uma estátua toda de ouro, o poder dele poderia durar para sempre. Só que tem um detalhe que Nabucodonosor não entendeu. O reino que ia durar para sempre não era a estátua, mas sim a pedra, né? A pedra que representava o reino perpétuo que viria e acabaria com todos os reinos da terra e seria um reino para sempre. E não a estátua, não o último reino da estátua. Então, ele poderia até ter feito a estátua inteira de ouro, ele poderia até conseguir que o reino dele durasse até hoje em dia, o reino da Babilônia. Ele poderia até conseguir isso, mas o reino perpétuo ia ser destruído do mesmo jeito, porque o reino perpétuo é o de Jesus Cristo. Ele é o único poder perpétuo que existe, é o único reino perpétuo que existe. Entendeu, queridos irmãos? É o único reino perpétuo. Então, o único poder perpétuo que existe é o de Deus. E esse sonho representa justamente aquela pedra, que é o reino perpétuo. E é isso que Jesus está nos oferecendo: viver nesse reino perpétuo. Nabucodonosor não compreendeu aquele sonho, né? Ele queria que o reino dele fosse para sempre, mas isso é impossível. É impossível por quê? Porque ele ia morrer em algum momento. E segundo, mesmo que a Babilônia continuasse no poder, é, em algum momento essa pedra viria para acabar com o poder da Babilônia, porque o mundo quer acabar, entendeu? Então aquela pedra estava representando o quê? O fim deste mundo, o fim desta era. Ele não entendeu isso, né? Então não cabia a ele, né? Da mesma maneira como o faraó Ramsés,
quando Moisés alertou ele várias vezes, e ele só libertou o povo depois que o próprio filho dele morreu lá, os primogênitos, né? Ramsés não entendeu que o poder de Deus era infinito, e não tinha nenhuma comparação com Deus, que ele era só humano, entendeu? Ele tinha que ter compreendido que era um poder que ele não tinha como enfrentar. Depois que o Nilo virou sangue, já era um sinal terrível para ele de que ele deveria se abaixar, né, a Deus, se voltar a Deus e deixar o povo embora. Porque o rio Nilo, você fala, mas uma água que virou sangue, só que para os egípcios era uma coisa muito fora do natural. Por quê? O rio Nilo era considerado um deus, entendeu? E ao mesmo tempo que Deus atacou um dos deuses egípcios ali, transformando a água do rio em sangue, aquilo também era uma reviravolta e um chamado de atenção para o pai do Ramsés ter mandado matar as crianças de bebês judias lá, nascidos, meninos nascidos, jogando lá no rio Nilo, vão morrer afogado. Então aqui, ali é uma chamada sangue dos bebês que eles jogaram no Nilo também. Então era um sinal muito forte para que Ramsés libertasse aquele povo. Mesmo assim ele insistiu. Aí veio as rãs para dentro do palácio dele, atacando um outro deus deles, que era a deusa lá com cara de rã, que não conseguiu evitar isso. Depois veio a terceira praga, lá tem a praga das úlceras, acha, né? Depois os piolhos. Será que ele com essas pragas, ele não percebeu que ele não podia fazer nada contra aquele Deus? Ele não conseguiu impedir nenhuma praga. Entendeu? Precisou matar esse monte de pessoas que morreram por culpa de Ramsés, né? Um monte de homens morreram, primogênitos aí por conta de Ramsés não ter libertado o povo de Israel. Gente, então, quando que nós vamos entender? E hoje em dia nós estamos na mesma situação. Quando que as pessoas vão entender que o único poder perpétuo, invencível, que nós nada podemos com ele é o poder de Deus? Quando que nós vamos entender que nada vamos conseguir enfrentando a Deus? Que adianta a gente pôr Deus em xeque, fazer igual ao povo de Israel, que rejeitava o Deus poderoso para adorar Deus de barro, imagens de barro. Para que isso? Você acha que um barro? Então é a mesma coisa de eu pegar aqui. Eu tô aqui no meio do bosque, de terra. Eu vou pegar uma terra, fazer um boneco de terra, né? Aí eu pego esse boneco, põe numa coisinha, põe no forno para assar aquela terra para endurecer, faço um boneco dela, pinto e falo agora, esse aqui é o Deus. Vamos lá, vou até tirar um sarro aqui, tá? Esse aqui é o Deus Terrácio. O santo da terrácio, o santo das plantas, santo da natureza. Pô, gente, quando é que nós vamos entender que o único poder que é invencível é o poder de Deus? Deus nos mostrou claramente que nada se pode contra ele. Deus parou o tempo para que Israel vencesse uma guerra. Deus fez cair fogo do céu através do que os profetas de Baal não conseguiram fazer através do profeta Elias. Deus fez raios cair na cabeça dos filisteus lá na época de Samuel. Deus mostrou seu poder vencendo, fazendo Davi, um cara baixinho, de 1,60 m de altura, um cara fraquinho, magricela, vencer um gigante forte de quase 3 metros de altura numa batalha. Que é mais uma demonstração do poder de Deus quanto a esse? A força de Sansão. Olha o poder que Deus nos mostra, a sabedoria de Salomão. As ressurreições, as curas que os apóstolos fizeram, né? Gente, né? Curar a lepra, a cegueira, fazer cego enxergar, surdo ouvir, expulsão de demônios. Será que tudo isso não é motivo para a gente se ajoelhar perante esse poder? Nós não temos a mínima condição de enfrentar esse poder. Então, quando a gente rejeita o que ele está pedindo para a gente fazer, nós estamos tentando enfrentar esse poder. Imagem nenhuma vai nos salvar de nada, dinheiro nenhum vai nos salvar de nada.
Amuleto nenhum, pé de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura, nada vai salvar a gente, nada. Nada vai proteger a gente. A única proteção que nós precisamos é de Deus. É a única proteção que vai impedir que o mal nos atinja. Captaram, queridos irmãos? Então esse é o poder perpétuo. Então não adiantava Nabucodonosor fazer aquela estátua, ele poderia até conseguir fazer o reino da Babilônia ficar até o tempo de hoje. Mas quando Jesus voltasse, esse reino seria destruído do mesmo jeito, porque não dependia de Nabucodonosor, não dependia da estátua, mas sim da pedra. Entendeu? Ele deveria ter feito uma estátua de pedra. Aí ele poderia estar falando que ele estava tentando fazer o reino dele ser perpétuo, mas não de ouro. Porque o poder ali que se demonstrou perpétuo não foi o ouro, mas sim a pedra, né? Que representa Jesus Cristo, o reino dele. Portanto, queridos irmãos, é nesse reino que nós temos que ir. Se vocês querem viver uma vida eterna, se vocês querem superar a morte, vencer a morte, é nesse reino que a gente tem que se concentrar, na pedra. É no reino que Jesus está nos oferecendo. Mas para a gente chegar lá, a gente tem que passar por obstáculos. Para chegar, só que Jesus vai nos ajudar se nós escolhermos o caminho certo. Tá certo? Para nós chegarmos nesse reino, nós temos as condições, que é ser obediente a Deus, é se arrepender dos nossos pecados. Ninguém vai para lá se continuar enfrentando Deus. Não vai. Nós temos que entender que Jesus nos deu orientações na Bíblia. Vamos perdoar os nossos semelhantes. Quem somos nós para não perdoar? Nós somos agora Deus? Nós somos perfeitos? Não. Se nós precisamos do perdão, se nós queremos o perdão de Deus para ir para a vida eterna, como que eu não vou perdoar um semelhante que cometeu um erro comigo? Se eu acho que é errado perdoar, então ao mesmo tempo eu acho que eu não mereço perdão também, vai para a vida eterna. Eu não mereço a vida eterna, então eu não vou. Foi isso que Jesus disse. Se vocês não perdoarem seus semelhantes, eu não vou perdoar vocês diante do meu Pai. Simplesmente nós seremos levados para o lago de fogo. Por quê? Porque nós não estamos perdoando o nosso semelhante. Não adianta, tipo, tudo certo, mas se você não perdoar quem te fez mal, você não vai para a vida eterna. Entenda isso uma vez por todas. Mude seu pensamento. O único poder perpétuo é de Deus. Ninguém pode nada nessa vida se Deus não aceitar. Nada. Nada. Tá? Você não pode chegar lá e falar, se você não fazer agora, eu vou te matar. Você não pode me matar se Deus não aceitar que você me mate. Se for da vontade dele que você me mate, você vai me matar. Agora, se não for da vontade dele, nada você vai poder fazer comigo. Assim como disse os três amigos lá, Cedraque, Medraque e Abednego, disse ao rei Nabucodonosor, nossa vida não está em suas mãos, está na mão de Deus. Se a vontade dele for que a gente morra, nós vamos morrer. Agora, se a vontade dele não for que a gente morra, nada você vai poder fazer com a gente. Eles acenderam a fornalha 10 vezes mais forte, jogaram os três lá dentro e nada aconteceu. Inclusive, Nabucodonosor viu lá o próprio Jesus com eles dentro da fornalha. Falou, não eram 3 os nomes que nós jogamos lá? Mas eu estou vendo 4, e um deles é semelhante a Deus. O próprio Nabucodonosor disse isso, semelhante a um Deus, que era Jesus. Ele saiu de lá ileso, nem a roupa se chamuscou, o cheiro de queimado, nada. Daniel fez a mesma coisa, minha vida não está em suas mãos. Jogaram ele na cova dos leões e ele saiu intacto. Aí quem jogou ele lá, depois foi jogado lá e foi estraçalhado pelos leões. Então, o que Deus não quer, não acontece. Nós temos que confiar nele. O poder perpétuo, o poder supremo é Deus. Nada pode mais do que o poder dele. Nada acontece nessa vida sem que seja liberado por ele. Então pode falar que fulano matou minha parente? Foi porque Deus permitiu isso? Foi. Foi porque Deus permitiu, sim. Mas Deus permitiu não porque ele queria que aquela pessoa morresse, mas porque essas pessoas não se voltaram para ele. Deus não pode interferir na vida de quem não deixa. Que nem agora, uma criança de 2 anos pegou o revólver do pai, sem que ninguém percebesse, e foi e atirou e matou a mãe. Vocês viram essa reportagem? Deus queria que essa criança matasse a própria mãe? Não, não queria. Por que ele permitiu um ato hediondo como esse, um ato terrível? Imagina essa criança crescer e ficar sabendo que ela matou a própria mãe quando era criança. Mas ali tem um ensinamento para as pessoas tomar cuidado.
Esse caso vai servir de exemplo para muitos pais que tiverem arma em casa, tomar cuidado, esconder isso num lugar alto, onde uma criança não possa pegar. Ficar de olho numa criança e não deixar ela sozinha. Que nem outro menino que morreu atropelado com 4 anos, 5 anos, morreu atropelado. Foi atropelado, foi levado para o hospital, mas o hospital não tinha equipamento para socorrer direito, mandou para outro, também não tinha. Aí mandou para um terceiro, até lá já complicou o caso, o menino morreu. Quem é culpado? É os pais. Então, tem que aprender a não ser negligente. Como é que deixa uma criança sozinha para ser atropelada? Não tá pegando na mão na rua? Criança não pode andar sozinha. Captou, queridos irmãos? Então, vamos usar aprendizado. Deus está querendo dar aprendizado. Entendeu? Isso é necessário. Muitas vezes aquele pai, aquela mãe precisa ser sacudida. Perde um filho para se voltar para Deus, para se fortalecer. Porque estava errado. Às vezes Deus chama atenção de alguma maneira. Se Deus permite, é porque sempre tem um ensinamento por trás. Então, nós temos que aproveitar esses ensinamentos. Tá certo, queridos irmãos? Então lembre-se, o poder supremo de Deus. Não tem estátua, não tem santo, não tem amuleto, não tem feitiçaria. Nada é maior que o poder de Deus. Entendeu? A pessoa pode fazer, por exemplo, uma macumba para mim. Falar, você é uma macumba para que eu me apaixone por ela, por aquela moça, para me casar com ela. Não vai pegar em mim. Por que não vai? Primeiro, porque eu não acredito nisso. E segundo, porque o poder do meu Deus é maior. Aquilo lá não vai me atingir. Porque eu aceito a proteção dele, porque eu aceito que ele me proteja, porque eu entrego a ele de verdade. Então, aqueles ao qual tem proteção não vai acontecer. Para quem assistiu a novela Terra Prometida, durante uma batalha, essa Terra Prometida foi o 10º mandamento. Josué foi a Terra Prometida. Josué foi lá, estava lutando com eles. Josué estava lutando com eles lá na batalha. E aí veio a feiticeira jogar feitiço em cima dele. Fazer feitiço para ele e falou: Parta de mim, feiticeira. Seu poder não me atinge. Meu Deus não permite. Ele falou umas palavras como essa. E o poder o feitiço que caiu contra ele se voltou contra ela. Por quê? O feitiço dela não pôde atingi-lo. Por que não pôde atingi-lo? Porque ele tinha Deus consigo, que era o poder perpétuo. Era a fonte do poder. Então, nada ela pôde fazer com ele. Assim como João, o apóstolo João foi jogado no lago de fogo com enxofre e saiu ileso. Por quê? Porque nada podia com ele. Só se Deus permitisse que ele morresse. Paulo foi picado por uma cobra altamente venenosa, uma das mais venenosas que existia na época. Todo mundo pensou que ele estava morto já. E nada aconteceu com ele. Por quê? Porque Deus não permitiu. Nada vai acontecer se Deus não permitir. Entenda isso. E se for a sua hora, nada você vai fazer para poder impedir de acontecer. Entendeu? Se é para ser, vai acontecer, não tem jeito. Tá certo, queridos irmãos? Então entendam, o poder supremo de Deus. Ele é o maior poder que existe. Debaixo do poder dele, você se torna invencível. Entregue-se a ele. Ele é o único que pode descer o poder sobre você e mostrar quem é o poder. Ele é o único que pode te proteger de qualquer mal. Nada vai te proteger, a não ser o próprio Deus. Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, sabemos que o Senhor é o poder perpétuo, que o Senhor é o único poder na face da terra capaz de fazer o que deve acontecer, Senhor. Sabemos que se não for da sua vontade, nenhum servo seu será derrubado, será morto, Senhor. Sabemos que o Senhor cabe tudo nessa vida, Senhor, que nada acontece sem a sua autorização, Senhor. Proteja-nos, Senhor, eu e as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, sendo inscritas ou não no meu canal, Pai. E também as que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, Senhor. Proteja-nos, Senhor. Nos livre desse mal, Pai. E faça com que todos nós sempre queremos a sua proteção, Senhor. Que as pessoas que estão trabalhando nesse momento, inscritas no meu canal, ou não, que estão me ouvindo, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que voltem para casa em segurança, Senhor. Proteja todos nós, meu Pai. Que nós possamos estar sempre contigo, meu Deus. Que esteja sempre nos unidos, Pai. Que nós possamos sempre estar no seu caminho, Senhor. Se nós estivéssemos desviando em qualquer momento, Senhor, não nos dê paz, Senhor, até que nós voltemos para o seu caminho, Pai. Eu oro e peço pela proteção de todos nós, Senhor. Que o seu poder caia sobre nós e que nenhum mal nos atinja, se não seja de acordo com a sua vontade, Pai. Que a vontade sempre impere em nossas vidas, Senhor, pois nós não vivemos mais, Senhor. Nós nos crucificamos juntamente com o Pai Jesus Cristo, Pai. Ele é quem vive sobre nós, Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, Pai, nós somos os pecadores os piores. E como ele também disse, Paulo, Senhor, nosso apóstolo,
Eu não vivo mais, Senhor. Cristo vive em mim. Nos proteja, Pai, sempre. Seja sempre conosco, Pai. Eu oro e peço em nome do meu Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá certo? Lembre-se, o poder perpétuo é do Senhor Jesus. Nenhum poder pode com ele. Reis tentaram. Pessoas tentaram. Continuam tentando enfrentar a Deus. Numa guerra contra Deus, a sua derrota já é garantida. E lembre-se, todos nós que estamos com Deus, já podemos comemorar a vitória. Porque Jesus já triunfou. Ele já venceu Satanás quando morreu naquela cruz. Ele vai voltar para buscar os seus. Depois ele vai voltar para punir Satanás e os seus discípulos e os seus seguidores. Todos serão mortos. Antes você jogar o lago de fogo com enxofre e depois ir para a morte eterna. E nós, seguidores de Cristo, que realmente nos virarmos devotos dele, seguimos suas orientações bíblicas, estaremos lá, na vida eterna, juntamente com ele. Primeiro no milênio no céu, depois desceremos para a Nova Jerusalém e viveremos nela. Viveremos no paraíso que será aqui na terra, que será purificado. Lembre-se disso. Qual é a sua decisão? A minha já está tomada há muito tempo. Espero que vocês comecem a ouvir e refletir sobre isso. Né? Muito provavelmente nós encontraremos lá, na vida eterna, Nabucodonosor. Porque ele se voltou para Deus no final da vida. Depois que ele virou um monstro, ele entendeu qual era o poder de Deus. E ele passou a adorar o Deus único. Então, provavelmente nós encontraremos com ele lá. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Falou!